Boa noite, irmãos. É com prazer que nós estamos aqui mais uma vez, compartilhando esta obra de Deus. Isso é um privilégio muito grande. Quero agradecer primeiramente ao nosso Deus por estar aqui, agradecer ao nosso pastor Euclides Paro e também aos irmãos Montiago, que nos convidou para dar essa força aqui. Isso é um privilégio muito grande para mim, estou muito contente. E aqui nós vamos agora ler as Escrituras, em Joel capítulo 2, versículo 28, e também Atos 2, 15, essas duas Escrituras. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as suas servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e os restantes que o Senhor chamar. Atos 2, versículo 15. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também no meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue e fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Nosso bondoso Pai Celestial, como um grande lençol atravessando este edifício, nesta manhã, cada cabeça inclinada para o pó da terra, com humildade inclinamos nossas cabeças e nossos corações na Tua presença. E oramos, Pai Celestial, para que o Espírito Santo venha agora, entre na palavra e apresente a cada coração exatamente como tem lugar. E lugar de hospedagem, que ela possa produzir 100 vezes mais. Deus, oramos para que os incrédulos hoje possam se tornar crentes e que os cristãos tomem um novo controle. Aqueles que estão cansados no caminho, que os santos possam estar encorajados e que os enfermos sejam curados. Fala, Pai, e que possamos ter companheirismo ao redor da Tua palavra neste momento, pois o pedimos no nome do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. É com imenso prazer que eu estou aqui mais uma vez, compartilhando desta obra de Deus, com bastante alegria em meu coração, porque a gente está trabalhando para o Senhor Jesus. E isto é bom demais, que é o nosso Deus, o nosso grande protetor. Eu quero discorrer minhas palavras aqui na mensagem A Junção do Tempo. E peço para os irmãos que preste atenção que hoje o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje Ele está falando conosco nesta noite, através das Escrituras. Então, que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo. Que os irmãos fiquem atentos à palavra, que Deus vai entrar em seus corações e falar conosco nesta noite. Tá bom? Começando com o parágrafo 15 em diante. Eu vou mencionando os parágrafos aqui para os irmãos que querem acompanhar, eu vou falando aqui os parágrafos. Então, vamos lá. Começando na junção do tempo com o parágrafo 15. Agora voltamos por um pouco em nossas mentes. Estudamos só alguns minutos o que tem acontecido nos poucos anos decorridos. Eu creio, como um ministro do Evangelho, que estamos vivendo exatamente perto da aparição da segunda vez da vinda do Senhor Jesus. Segunda volta ou a segunda vinda da primeira vez. Ele veio como um bebê. Desta vez ele está vindo como o Rei da Glória, para vingar de todos que não obedecem à palavra de Deus. Estamos crendo em todo
em toda esta grande turbulência em que estamos vivendo hoje, enquanto olhamos ao redor em todas as direções, apanhamos os jornais e simplesmente ficamos quietos e deixamos de lado nossa grande agitação diária desta era neurótica. E olhamos e encaramos os fatos. Vemos, além de qualquer sombra de dúvida, que algo está prestes a acontecer. E é verdade, irmãos, pelas evidências nós estamos vendo que Jesus Cristo está às portas. O nosso dever é esperar cada dia mais, ser fiel, orar, vigiar sem cessar, que o inimigo não venha nos tragar, fazendo nós desviar nossas atenções, mas sempre orando em espírito. A gente não precisa ficar assim, orando alto, para que o mundo veja a gente falando, mas em espírito, irmãos. Orando em espírito, a gente está com Deus a todo momento. Você vai olhando, andando pela rua, trabalhando, mas sempre buscando a Deus em espírito, pedindo que Ele nos guarde, nos livre dos males desse dia. Então, voltando aqui, continuando com o parágrafo 17. Eu creio que Deus nunca em nenhum tempo, nada milagroso ou nada algumas vezes aconteceu, a não ser o que Deus tem anunciado através da sua palavra, revelou, estabeleceu, para que então os homens que falhassem andar naquilo, tivessem que se colocar diante dele, e tivessem que se colocar sem nenhuma desculpa, porque Deus deixa isto muito claro, que de forma que se o homem estiver preocupado o suficiente sobre isto, ele o encontrará. Se você estiver preocupado, você não comeria uma sopa ou uma mosca nela. Não, Senhor, você não o faria. Você teria medo de comer um alimento que não estivesse uma boa aparência, estivesse contaminado, porque você sabe que poderia ser envenenado com a pitomaína ou algo, e de que mataria bem rápido, e você cuida desse corpo, mas aquela alma, você a deixa banquetear-se com as coisas do mundo, que você sabe que estão contaminadas e pode fazer somente uma coisa, te levar à destruição. Não importa quão bem você trate este corpo, ou seja, boa seja a comida, como vive, ele vai para o pó da terra. Porém, essa alma viverá para sempre em algum lugar. Eu preferiria comer uma sopa contaminada do que contaminar a minha alma com as coisas do mundo em qualquer tempo. A junção, Deus, sempre antes dessas palavras, junções chegarem ou terminar o tempo, onde ele começa algo de novo, conectando o velho ao novo, em uma dispensação à outra. Ele sempre mostra o seu poder. O homem, através das eras, sempre rompe, ensina, explica e afasta do verdadeiro Deus vivo. Mas, pouco antes dele conectar e entrar em uma nova dispensação, ele entra em cena com grandes sinais miraculosos e maravilhas. Ele sempre fez isso. Veja, a primeira destruição do mundo, a primeira junção, depois que o mundo foi formado e Deus colocou o homem na terra, a Bíblia diz que eles começaram a construir cidades, grandes programas de construções surgiram no mundo. Veja isto hoje. Jesus disse claramente, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, a mesma coisa. Observe, eles haviam encontrado uma maneira para trabalhar com o cobre, eles haviam encontrado uma maneira para trabalhar com o bronze e com o ferro, antes da destruição antediluviana. Observe o dia em que estamos vivendo agora, como constroem. Eles disseram, as pessoas se multiplicarão sobre a face da terra. Olha ao redor, mesmo nossa pequena cidade, compare essa cidadezinha há poucos anos atrás, uns 14 mil, agora está em torno de 27 mil ou mais. Você não pode encontrar um lugar com espaço suficiente para caçar coelhos, mas tudo virou projeto habitacional, correto, construindo, aumentando e multiplicando. E é verdade, irmãos, projeto habitacional, essas grandes construções na cidade hoje
Talvez você passe num lugar que você pensa, você lembra no passado. Por exemplo, lá na minha cidade, hoje tem ruas lá que a gente trabalha nela, passando por ela. Você veja que antigamente tinha o lixão, né? Tinha o lixão ali. Não é assim, não é aquele lixão de hoje, mas é um lixo assim, menor. E hoje tem ruas construídas em cima, casas construídas, tudo isso se enchendo cada vez mais, e ainda é pouco. Quanto mais casas faz, irmãos, mais fica pouco para os moradores, vão se multiplicando cada vez mais. E assim também vai sendo o pecado, multiplicando a cada vez mais, subindo a cada dia mais, ofendendo a cada pessoa. Mas graças a Deus que tem um povo cristão que serve a Deus, que vai se desviando disso, vai se desviando do erro, você vai indo, você vai passando, você vai vendo, você vai observando, e você sempre, como eu disse, você sempre está em espírito de oração, e Deus vai te livrando dessas coisas ruins do mundo. Hoje, onde você olha, você veja erro, veja pecado, mas para o cristão, irmãos, ele desvia seus pensamentos. O cristão olhe para a natureza. Quando ele olha para a natureza, ele veja Deus. Ele veja um irmão passando na rua, ele veja Deus. Ele veja Jesus Cristo ali, Deus caminhando em 2 pés, nessas ruas que antes era tudo mato, coisas assim. E hoje estão aí andando pela rua, os cristãos também. Cheios de pecado, sim. Assim, as pessoas cheias de pecado, sim, mas os cristãos vivos em Deus, sempre você vendo que você está sentindo Deus morando naquele corpo, andando pelas ruas daquela cidade, dando bom testemunho, sendo um espelho de Deus, você olhando para o retrovisor, você não olha para trás quando você está dirigindo, porque para trás fica a ponte queimada. Você não quer mais saber o jeito que você era. Hoje, irmãos, quando você é batizado com o Espírito Santo, você consegue olhar sempre para frente. Como diz, você tem que ser igual o caminhoneiro, sempre olhando para frente. E isto é a pura verdade. Estamos caminhando até chegar aquele dia, irmãos. Continuando, 24. E ele disse: quando começar a multiplicar, então o pecado, a iniquidade se estabelecem. Esse é um dos grandes sinais que estamos no fim da estrada, um dos grandes sinais. Observe, durante aquele tempo, havia um homem chamado Nimrod, que saiu e construiu uma grande cidade de Babilônia, e confederou todas as cidades circunvizinhas para que todos se unissem. E ali haveria uma grande cidade que seria a Babilônia. E Deus desprezou aquela federação de ordem mundial. Veja isto hoje, a mesma coisa, confederações trabalhistas, homens se unindo através de sindicatos e através de diferentes grilhões e através da igreja denominacional. Isto os une, rompe a barreira, quebra o companheirismo entre diferentes irmãos. Confederação, um dos maiores sinais que Deus deu na primeira destruição. Vemos isso aparecendo aqui na última destruição. Veja você, observe. Em outra coisa que ele fez lá atrás, observamos isso durante o tempo deste grande tumulto. Quando o coração do homem começou a esfriar e se afastar de Deus, as mulheres se tornaram um ídolo. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que elas eram bonitas, se tornou uma norma sexual. Veja isto hoje que estamos vivendo. Não estou falando contra as mulheres honradas, não, Senhor, elas são instrumentos de Deus, mas como aquelas que não se importam consigo mesma, como existem tantas do lado oposto, vivendo e casando, dando-se em casamento, assim disse Deus na Bíblia. Jesus disse, antes do tempo de Noé, no fim, eles estavam casando e dando-se em casamento, como a grande turbulência está no mundo hoje, e vemos isto. É uma grande coisa que causou isto. A Bíblia diz que os espíritos, grandes espíritos, desceram, espíritos malignos, entraram nessas pessoas e fizeram essas coisas. E vemos os mesmos espíritos malignos operando em nossos dias. Os irmãos não precisam nem explicar o que está acontecendo. E agora observe novamente que não somente isso, quando todo o inferno se soltar, todo o céu se soltará. E também quando o inimigo chega como uma corrente de água, o Espírito de Deus levanta a sua bandeira contra ele. Essas duas forças estão sempre mostradas na junção.
E agora, como vemos, o templo de Nimrod trouxe toda a federação e fez com que todas as pessoas fossem para a Babilônia, entrassem nesta grande confederação. E o tempo de todo o mal, seguindo entre as mulheres sexualmente e assim por diante. Ao mesmo tempo, Deus tinha uma testemunha na terra, Enoque, que andou com Deus irrepreensível. E ao mesmo tempo que aquele mal estava aparecendo, anjos apareceram na terra, seres angelicais se moveram entre os homens. Um belo tipo de hoje. Também, como o mal está aparecendo, do mesmo modo está o bem aparecendo. E observe ali atrás, naquele dia maligno, um pouco antes da destruição, quando Deus tinha um homem ali pregando o evangelho, um homem pobre, homem humilde, não muito do mundo, mas um homem cujo coração ouvia Deus, Noé. Ali estava Noé e Enoque pregando ao mesmo tempo. Se você observar em Apocalipse 11, diz: eu darei poder às minhas duas testemunhas. No último dia, duas testemunhas, novamente no último dia, Apocalipse 11. Elas realizariam sinais e maravilhas no meio do povo. Noé trabalhando, não só tinha ele realizado um milagre, ou visto, ele estava buscando também por um milagre. E a igreja hoje, enquanto está trabalhando sobre a tarefa da pregação do evangelho, com sinais e maravilhas seguindo a eles, e então se preparando para um milagre, o rapto da igreja e a ida para casa, preparando o povo, dando-lhe luz, aliviando das coisas do mundo, colocando suas almas na presença de Deus, para que quando Jesus aparecer pela segunda vez, na glória, aqueles que estiverem prontos sejam raptados e levados juntos para encontrá-los nos ares e estarem com ele. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Graças a Deus por isso, irmãos, nós estamos aqui hoje crendo nesta mensagem tão gloriosa, crendo neste mensageiro que Deus nos enviou, e nós obedecemos, estamos ao pé da letra da Bíblia. Não importa que o mundo fala que isto é uma seita, que isso e aquilo, não importa que o mundo fala que os profetas adoraram até João, não importa que eles criticam que nós somos santos roladores, falsos profetas, olha aí o anticristo chegando, está aí. Não importa isso, irmão. Não importa que nós estamos com a fé de rápido está nestas mensagens. Fé de rápido está aqui para nos levar para quando Jesus aparecer em sua glória, nós subiremos com ele para todo sempre, esquecendo das coisas que passaram, tudo, e vivendo naquela mesa de quilômetros e quilômetros, por 3 anos e meio, irmãos. Jesus enxugando nossas lágrimas e dizendo: não chores mais, tudo passou, vocês venceram, eu não disse que vocês venceriam, eu venci e vocês venceu também. Isto é um motivo de nós pensar nisso, irmão. Morar com nossos entes queridos, que glória, estamos esperando por isso, graças a Deus. Continuando no 38, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Todas essas coisas que você vê acontecendo, abrindo, Deus conceda hoje que Deus abra o seu entendimento para que você veja essas placas de sinalização. E os milagres sobrenaturais estão bem na nossa frente hoje, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Estamos na junção, observe, irmãos. E quando Noé começou a advertir o povo e a pregar, muitos riram dele, zombaram dele, porque sua mensagem parecia ser totalmente irracional. E hoje, como poderia o povo hoje, quando dizem: temos os melhores médicos do mundo, temos as melhores clínicas que já tivemos, temos tudo isso, aquilo e aquilo outro, porque necessitaríamos? Ouçam, hoje precisamos da cura divina mais do que jamais precisamos. E à medida que os dias passam, haverá mais e mais necessitados, e acontecerá após algum tempo que a não ser que o homem seja selado com o Espírito Santo, é difícil dizer, ele está aberto a todo tipo de coisas.
Não se aproxime de nenhuma daqueles que têm o selo de Deus na sua testa. Quando aquelas tremendas pragas começaram a cair, estamos na junção no cruzamento agora. E como observamos e vemos Noé como ele saiu, advertindo o povo, dizendo que viria uma chuva. E o povo nem mesmo sabia o que significava a chuva. Nunca tinha ouvido. E há pessoas no mundo hoje, após 2000 anos de pregação do Evangelho, não sabem o que significa nascer de novo no Espírito de Deus. No Espírito de Deus. Elas não sabem o que significa onipotência. Como? Deus, no seu grande poder onipotente, que nos pôde transformar a alma de um pecador de rua a uma posição angelical no reino de Deus. Como um filho e filha de Deus. Eles não compreendem isso. Eles estão muito ocupados, apaixonados com as coisas do mundo, luzentes, flertando com o mundo, e não sabem que aquele é um espírito maligno. É uma grande placa de sinalização para o povo deste dia. E para que observem, estejam prontos. Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Irmão, nós estamos ensinados que é verdade. Se nós tínhamos que todo dia levantar nossas cabeças para cima e agradecer a Deus pelo dia que vivemos, pela noite que passamos, pela hora que estamos vivendo, pelas evidências que estamos vendo que nós estamos chegando no fim, agradecendo a Deus que nossas lutas estão prestes a terminar. Todo dia temos que erguer nossa cabeça, irmãos, e orarmos a Deus e agradecer. O que nós temos que fazer hoje? Só agradecer a Deus, porque tudo Ele tem nos dado. Deu o profeta, deu sua palavra, deu o Espírito Santo, deu um novo nascimento. Para que nós queremos mais? Então, o que nós temos que fazer? Agradecer a Deus, porque Ele fez isso tudo para nós. Sem nós merecermos, Deus nos deu tudo isso para nós. Isto é muito grande, irmãos. 44. Não somente isso, mas Deus mostrou sinais através de Enoque. Ele mostrou sinais através de Noé, e o mundo riu daquilo. Mas um dia vem um trovão e um relâmpago. Vem fogo do céu. O relâmpago e trovões começam a soar. Isto é um milagre por si mesmo, e a chuva começa a cair. Mas aqui está o grande milagre. O milagre que foi como Deus tinha seu filho crente escondido na arca da segurança. Todo o tempo que trovejava, a chuva estava caindo, Noé estava descansando na arca com Deus, preordenado para estar naquela arca. Quando as pragas estavam caindo, Noé estava descansando, em segurança. Aquele que tinha criticado havia entrado no descanso. E é verdade, irmão. E nós estamos chegando numa hora, os irmãos estão vendo que estão acontecendo, essas pragas que estão aí no mundo aí. Só que nós estamos numa arca de Deus, nós estamos descansando, nós que estamos sendo criticados, mas nós estamos descansando nessa palavra. E eu falo para os irmãos, não fiquem com medo, irmãos. Não fique com medo do que está acontecendo, porque Deus está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está com essas pragas. Então, praga alguma chegará à nossa tenda, porque nós cremos no nome Todo-Poderoso, e nós recebemos esse nome, e Ele está dentro de nós. Irmãos, isso é muito grande para nós. 47. A arca começa. A água começou a chegar, e o povo começou a gritar, e clamar, e gritar e se comportar assim. Em vez da arca ficar ali, ela flutuou por cima, e o tempo todo, carregando a Noé, embalando-os nas ondas. Claro, era uma placa de sinalização. Deus varreu o mundo limpando do pecado. Ele ia começar um novo. Os sinais e maravilhas apareceram antes que ele fizesse isso. Observe, na saída, Deus libertou Israel, que estava em cativeiro lá embaixo no Egito. Antes de Deus mover um dedo para Israel, a primeira coisa que ele fez foi realizar um sinal sobrenatural, para mostrar que ele era onipotente, que ele ainda vivia. Os sacerdotes, os rabinos e assim por diante, daquele dia, pensavam que Deus havia saído da existência, exatamente como eles fazem hoje. Mas Deus ainda é onipotente, Ele ainda realiza milagres. Eles pensavam que eles não existiam mais,
que ele não existia mais. Mas, exatamente naquele meio tempo, Deus aparece para a modesta, humilde família de Levi e trouxe um filho, o qual era o libertador. E como o pequeno Moisés foi guardado na sua arca, gostaria de ter um tempo para entrar nisso, explicar como eles levaram ao rio ali, e ali no meio dos crocodilos e tudo mais, operou o miraculoso. Irmãos, e é verdade, quando a Joquebede, mãe de Moisés, quando ela embalou ele ali naquela pequena arca que ela fez, ela passou aquele betume ali, que os crocodilos chegavam perto, não podia comer o Moisés, tragar Moisés ali. Então ela pôs aquele cesto no rio Nilo e foi descendo ali, a Miriam, a irmã dele, foi acompanhando. E aquele ali foi descendo, aqueles grandes crocodilos chegavam e voltavam para trás. Aí os anjos lá do céu estavam observando isso. Os anjos lá, vendo ali Moisés descendo, eles ficaram apavorados. Ele falava: Senhor Deus, deixa nós descer lá, para nós livrar Moisés daquilo ali. Olha lá os crocodilos, vão matar Moisés. E Deus só ficou: não, pode deixar. Não, mas eles vão lá, Senhor, não deixa aqueles crocodilos tragar Moisés, não. E Deus pegou e falou assim: olha, desce lá embaixo, faz uma fila de anjo aqui à direita e uma fila de anjo à esquerda. E vai lá para vocês protegerem Moisés. E aí os anjos falam assim: Senhor, mas aonde? E o Senhor, onde o Senhor está? Eu falei: eu estarei lá na ponte esperando por Moisés. E assim, irmãos, é este mundo de hoje. Nós estamos cheios de crocodilos, de pecados, de coisas ruins querendo nos tragar, mas os anjos de Deus estão acampando ao nosso redor, e Deus está logo ali na frente esperando: vem, filho meu, vem, meu filho, estou te esperando para embalar no meu seio, para guardar você para a eternidade. Isso é muito grande, irmãos, graças a Deus. E aqui, continuando com o parágrafo 51, na idade dos 40 anos, Moisés estava de pé ao lado do rio, ou melhor, ao lado do deserto. Deus desceu na forma de um anjo, e Deus, é o 51, viu, irmãos? E Deus, antes dele destruir o Egito e tirar seus filhos e mudar toda a dispensação, ele apareceu na terra e enviou anjos ao pobre e necessitado. Ele realizou sinais e maravilhas. Ele mostrou a Moisés a sua glória, como se poderia pegar uma vara e realizar um milagre, como ele poderia colocar sua mão no seu peito e curá-la de lepra. O que foi isso? O tempo de mudança, nós temos a junção nas estradas, o grande Deus imutável, o qual é imutável, qual realizou estas coisas na junção do tempo, o passado. Quanto mais ele fará agora, quando todo o inferno está em fúria e o fim do tempo está aqui. Ele é o mesmo, ele não falha. O onipotente encontra o miraculoso, com certeza, o insondável. O pensamento irracional do homem nunca pode compreender o miraculoso. Você tem que entrar em contato com a onipotência. Enquanto você o faz, você está em contato com o sobrenatural. Sua vida muda, seus pensamentos mudam, sua mente muda, você se torna diferente, suas enfermidades desaparecem. O grande poder do Deus começa a mover, irmãos. Oh, Deus maravilhoso. Moisés na arca, ele viu e ouviu o onipotente, ele viu o miraculoso. Deus não estava satisfeito em dar a Moisés apenas uma mensagem para descer e pregar, apenas para os egípcios e para pregar para os israelitas. Deus, o onipotente e o miraculoso, Deus não era um Deus para revelar isso apenas a um homem, mas ele disse: tome esses sinais, aleluia, tome esses sinais e mostra-os aí embaixo, eu estarei contigo. Oh Deus, mudança, a junção chegou, é hora de acontecer algo, mas antes que isso aconteça, Deus dá a sua advertência: ainda sou Jeová, ainda vivo, sou onipotente, eu sou o Deus miraculoso. E quando ele se desceu para o Egito, ele tomou uma vara e o jogou no chão e curou a sua mão de lepra e fez aquelas coisas. Então eu quero que vocês observem, cada vez que o miraculoso foi realizado, Satanás estava ali para falsificá-lo. E como eles estavam falsificando naquele dia, ele continua o mesmo falsificador hoje. Mesmo suas imitações somente apontam para o tempo do final da junção.
Eles tinham alguns velhos adivinhadores lá embaixo, chamados de Janes e Jambres, e que levantaram, e eles podiam jogar suas varas no chão e transformá-las em serpentes, e assim por diante, e fazer exatamente como eles fizeram. Mas Deus vindicou quem era Deus. Eles podiam trazer pragas, mas eles não podiam realizar a cura divina, porque somente Deus pode curar. Eles podiam fazer aparecer um tumor, mas não podiam tirá-los. Deus estava em seu poder ali, para mostrar que a verdadeira cura divina era seu milagre, para provar a onipotência na junção da estrada. Os egípcios chamavam os tumores, mas eles estouravam a si mesmos. Os egípcios chamaram os tumores, mas eles estouraram em si mesmos. Mas o servo de Deus podia tirá-lo. Por quê? Eles podiam imitar. Nos foi ensinado nesses últimos dias que haveria uma mesma coisa. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, do mesmo modo eles resistirão à verdade. Homens de mentes perversas, concernente à fé, como eles feriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que de Deus, irreconciliáveis, incontinentes, tendo aparência de piedade. O dia em que estamos vivendo, a junção da estrada, no fim da estrada, no fim da era, Deus está provando isso, que dia maravilhoso para se viver. Deus lhe provou e se vindicou, obteve glória, como ele desceu lá embaixo e no Egito e feriu a nação, como ele trouxe Israel nas asas de uma águia, realizou sinais e maravilhas, porque ele é o nosso onipotente, ele opera miraculoso. Antes de afundar as carruagens de Faraó, ele deu do tipo de sinais, ele deu sinais da cura divina, ele deu sinais de todas as vindicações do poder, como eles poderiam salvar um filho mais velho ou tirar um filho mais velho, como ele poderia destruir ou como poderia salvar vidas, como ele poderia realizar milagres, ele poderia fazer o miraculoso, e como foi o sol e a luz escureceram, como o granizo varreu o chão, como o relâmpago varreu o país e matou o gado, e assim por diante, exatamente como foi nos dias de Noé. E ele disse: nos últimos dias a lua falhará em dar a luz, e o sol não brilhará, e ele se tornará negro como saco de silício, gotejará como sangue, quando ele esconder a sua face e chorar, ela mesmo, e suar gotas sangrentas de tristeza. Deus estará na terra, onipotente, operando o miraculoso. Com certeza, Ele pode, Ele é onipotente. Pense nisso. Amém? Glória a Deus, irmãos. Quando um homem rejeita a misericórdia de Deus, há somente uma coisa. Esta é o julgamento. E meu caro amigo, hoje, Deus nos ajudando, quando você vir o fim deste assunto chegar, e se você rejeitar a misericórdia que é oferecida através de Jesus Cristo, o Espírito Santo não estará nada mais, exceto um julgamento divino. Não pode haver mais nada. Oh, irmãos, e é pura verdade. O Espírito Santo está em nós hoje. Irmãos, o profeta diz em certa mensagem, não me lembro o título dela agora, ele disse assim que ele preferia ter o corpo dele picado em pedaço aqui, do que estar lá no inferno, quando Jesus vier e ele ficar aqui. Então nós preferimos, irmão, é verdade, ser picado em pedaços do que estarmos lá sendo julgado pelo juiz do trono branco. Isto é muito pesado. Então nós temos de reconhecer o que nós estamos crendo, reconhecer o que nós estamos vivendo hoje, crendo nesta palavra, crendo no poder de Deus, crendo na cura divina, crendo que Deus está conosco, crendo que os anjos é onipotente, crendo que os anjos é onipotente para guardar nós com a graça de Deus vivo. E estamos vivendo nesse tempo do fim, irmão. Oh, glória a Deus por esta palavra. Oh, irmãos, isso aqui, esta palavra, não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama, irmãos. E Deus nos chamou, Deus nos deu essa vitória para estarmos junto da sua palavra. Deus é maravilhoso. Não importa que o mundo te critique, não importa que o mundo fale, não importa com igrejas bonitas, não importa. O importante é ser nascido de novo, crer nessa mensagem, ler e entender e obedecer. Isso é puro para nós. Irmãos, eu vou contar um fato acontecido, e eu sei que foi verdade.
Tinha um rapaz, os irmãos, prestem atenção nisso, que eu vou falar do material acontecido e jogar no espiritual. Tinha um rapaz que ele era excepcional. Hoje não fala mais excepcional, né? Ele fala especial. Hoje fala especial. E esse rapaz, ele perdeu seus pais. Então a irmã dele pegou ele para cuidar dele. E os pais dele foram embora. Então eles pegaram ele para cuidar dele. E o cunhado dele levava ele para todo lugar que ele andava, ele levava esse rapaz. Um rapaz que, assim, simples, não sabia nem falar direito. E aí um dia esse rapaz, esse cunhado que cuidava desse menino, já era moço, já de idade, já, ele pegou e levou ele no banco. E aí que vem a história. Levou ele no banco, e esse rapaz que cuidava dele, era muito falante, ele falava, quer consertar o mundo, quer consertar a política, e fala. Enfim, é muito falante, é igual muitos pregadores de colarinho branco, que fala bonito, que fala, mas não entende muito. Mas então esse rapaz estava ali no banco e falava com um, falava com o outro, e cada um de vez em quando, um ia saindo, entrava o outro, ia saindo. E aí esse menino, que é o especial, falava assim para ele, o papelzinho. E ele não dava nem pelota para esse menino. E falando, daqui a pouco ele dizia de novo. O menino falava, o papelzinho. Ele era meio fanhoso, um papelzinho. E ele não dava bola para aquele moço. E de vez em quando ele cutucava ele, um papelzinho. E ele fica quieto, que você está perturbando, fica quietinho aí. E ele ali, e o menino de vez em quando não aguentava, ficava quietinho ali e falava, o papelzinho. Aí ele viu que o menino falou o papelzinho, ele prestou atenção, ele viu que ele tinha esquecido de pegar a senha. Era a senha que o rapazinho estava falando. Não era o papelzinho, era a senha. E ele nem percebeu. E assim é hoje, irmãos. Nós temos uma senha. Agora que chega a hora. Nós temos uma senha. William Branham trouxe uma senha para nós. Quando nós digitamos esta senha, a tela abriu. A tela abriu em Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande dia e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E antes que eu venha e fira a terra com maldição. Depois nós tornou digitar aquela senha de novo. Esta senha abriu em Atos 2:38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Senha! Daqui a pouco nós digitamos de novo e vem esta senha, a tela abriu de novo. São Mateus 17:11. Elias virá e restaurar todas as coisas. Deus maravilhoso. Daqui a pouco nós pegamos a senha, digitou de novo. Ela saiu em Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou seus servos profetas. Deus, que maravilha essa senha que Deus deu para nós. Muito importante que nós somos taxados como especiais, como não conhece nada, como não somos ninguém, como seitas. Não tem importância, mas essa senha abriu esta mensagem para nós. Senha maravilhosa, Atos 2:38 é o primeiro passo. Esta senha vai levando nós até o dia do arrebatamento. Deus, ajuda nós, que nós chegaremos lá, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe e continue abençoando até aquele dia, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos.